Olá, eu sou o René Guedes e esse é o programa Novos Intérpretes. Na entrevista de hoje vamos começar com o Dr. Osiris Silva, uma das pessoas mais importantes e uma das figuras mais históricas na história do desenvolvimento industrial e tecnológico no Brasil, que junto com alguns outros pioneiros participaram da fundação épica da Embraer, uma das maiores empresas aeronáuticas do mundo e hoje o orgulho genuíno da indústria e da tecnologia brasileira. Além disso, o Dr. Osiris, durante a sua profícua carreira, desenvolveu importante atividade como presidente de empresas importantes, além da Embraer, a própria Petrobras, e ocupou cargos públicos relevantes como ministro da Infraestrutura. Dr. Osiris, é um prazer e uma honra recebê-lo no programa. Agradeço a disponibilidade do seu tempo. Muito obrigado. Dr. Osiris, e uma história tão rica, é de se imaginar a dificuldade em resumir brevemente tantos feitos. Porém, em retrospectiva, quais são as passagens que mais lhe dão orgulho dentro da sua grande carreira, as suas principais experiências e realizações que impactaram fortemente a sua vida e a sua biografia? Bem, basicamente eu queria agradecer as suas palavras iniciais. Eu gostaria de merecê-las. Na realidade, eu sinto que não sou tudo isso que você colocou, muita generosidade de sua parte. Mas para ir objetivamente na sua questão, eu diria que o momento mais relevante de minha vida pessoal foi o dia que decolou o nosso primeiro avião. Que é esse avião aqui? Que é esse avião aqui, que foi uma forma de, eu diria, um protótipo. Ele, na realidade, é uma prova de conceito, que nós precisávamos demonstrar que era possível fazer um avião de linha aérea que respeitasse os requisitos de linha aérea e que operasse de uma forma bastante simples em aeroportos pouco preparados, porque era um nicho de mercado aberto da época. Nenhum fabricante de aviões tinha pensado nisso. Mas se eu voltar um pouco atrás, isso também se representou para mim a materialização de um sonho. Eu nasci em Bauru, no interior do estado de São Paulo, onde tinha um aeroclube extremamente desenvolvido, e eu tinha um professor de química que era fã de Santos Dumont. No colégio eu ouvia o professor falando maravilhas do Santos Dumont. Ia para o clube, todos os aviões eram americanos. Aí eu perguntava ao meu professor o que aconteceu conosco. Nós cruzamos os braços e o valor daquele pioneiro não foi acompanhado pelo Brasil. Evidentemente faltavam os instrumentos necessários e um deles foi o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, criado em 1950, começou a produzir, por inspiração do seu criador, engenheiros aeronáuticos que serviram de semente, que uma vez encontrando o terreno fértil, começaram a lançar seus empreendimentos, que foi o caso nosso. Então foi aí que se materializou essa emoção enorme que nós tivemos, quando esse avião, pela primeira vez, no jargão aeronáutico, eu digo, tirou a borracha do chão. Quer dizer, agora, evidentemente, teve outros momentos, quando lutamos pela criação da Embraer, embora as dificuldades e na descrença generalizada que o avião podia ser um produto brasileiro que pudesse entrar no mundo todo, ninguém acreditava nisso. Nós conseguimos criar a Embraer. Foi outro dia de emoção, dia 22 de agosto de 1969, depois de uma luta bastante grande de tentar na indústria privada conseguir investidores que aceitassem o plano estratégico que nós tínhamos. Acabamos caindo na mão do governo para nos capitalizar, conseguimos convencer o governo a criar uma sociedade de economia mista, e no dia 22 de agosto de 1969, eu tinha vindo de Campo Grande, onde eu estava com esse avião fazendo demonstrações. Pousei às 5 horas da tarde lá em frente ao nosso hangar e estranhei que não tinha ninguém, nem pessoas para receber o avião, estava absolutamente deserto. Quando eu cortei os motores, a porta se abriu e saiu toda a nossa equipe entusiasmada
e com a placa foi criada a Embraer. Porque 2 dias antes, o presidente da República tinha sancionado a lei de criação da companhia, que foi no dia 19 de agosto de 69. Evidentemente, houve outras, né, mas eu não quero me alugar muito na pergunta. Dr. Osiris, o Brasil assumiu recentemente uma posição de destaque no cenário internacional. Temos crescido nos últimos anos, mas é óbvio que existem gargalos estruturais, que conversávamos até mesmo antes da gravação da entrevista, e como a educação, por exemplo, que impedem um pleno desenvolvimento do país. E olhando em retrospectiva, tudo aquilo que o senhor viu e viveu no país nos últimos anos, nas últimas décadas, qual é a sua impressão sobre o nosso atual momento de desenvolvimento econômico e social e quais são as suas perspectivas para o país no médio e no longo prazo? Olha, eu diria que nós brasileiros temos o hábito do diagnóstico e da crítica. Isso prospera enormemente no Brasil. Mas eu diria que o Brasil, se não se posicionar, por exemplo, em enxergar as nossas deficiências como oportunidades, dificilmente ele vai decolar. Quer dizer, eu creio que nós estamos construindo, em função até dessa decadência da nossa imagem lá fora, nós estamos construindo uma enorme janela de oportunidades que precisamos aproveitar. Infelizmente, os nossos dirigentes maiores não estão enxergando esse futuro dentro dessa ótica. Preferem negociar o que está fazendo, colocar medidas de curto prazo, não produzindo planejamento de grandeza para nós chegarmos ao futuro. E considerando que o povo brasileiro, de um modo geral, dá ao presidente da República e ao governo uma credibilidade quase que limitada, eu acho que nós precisamos de uma atitude nova de governo. Nós vivemos agora, estamos antecipando até a corrida eleitoral que deveria ocorrer o ano próximo, 2014. Nós estamos, eu diria, não buscando um líder que possa fazer essa revolução mental e que se o presidente da República decidir fazer, ele consegue. Mas nós estamos procurando uma acomodação política para manter o status quo e não de fazer a modificação. De modo que, se você me perguntar o que nós poderíamos fazer, eu diria abrir os olhos e ver que num país continental, um país fabuloso como o Brasil, promissor em todos os aspectos, se nós olharmos isso como, não do ponto de vista que nós estamos em declínio, mas que nós podemos agora ter uma janela de oportunidades para colocar uma modificação de nível do país, acho que nós conseguiríamos. Bom, o senhor faz parte de uma geração heróica que levantou uma empresa do porte da Embraer. E o feito é ainda mais extraordinário, e também discutíamos isso antes da entrevista, se considerarmos que naquela época o Brasil não tinha recursos humanos e recursos materiais suficientes para a empreitada. Toda sorte de preconceito cercava a iniciativa brasileira de construir um produto de alto valor agregado. Aquilo era considerado coisas para americanos ou para nações mais ao norte do mundo. E vocês, sabendo dessas dificuldades, foram lá e construíram o que é hoje a terceira maior produtora de aviões do planeta. Então, evidentemente, poxa vida, toda sorte de dificuldades foram necessariamente vencidas nessa trajetória heróica. E eu gostaria que o senhor tentasse, que o senhor compartilhasse conosco quais foram os grandes dilemas daquela época, que recomendações o senhor dá para empreendedores de coisas que ele deve fazer e coisas que ele fundamentalmente não deve fazer, no sentido de viabilizar os seus projetos, envolver as pessoas, engajar as pessoas naquele sonho e desenvolver projetos como a Embraer. Se nós olharmos o mundo hoje, nós temos que reconhecer que nós vivemos num mundo competente. Se tentarmos definir essa competência, nós vemos que é cultura, é conhecimento, e tudo com base em educação.
educação aprimorada e generalizada, para criar o ambiente de uma sociedade criativa e de uma sociedade impulsionada com ideias para o futuro. No microcosmo que nós vivemos lá em São José dos Campos, em torno do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, parece que isso, sob certo aspecto, foi conseguido, mas naquele microcosmo. Então, eu diria que tudo isso aconteceu por pessoas bem formadas, pessoas com cabeça olhando para frente, eu diria verdadeiros pioneiros e líderes que se somavam com uma certa quantidade lá. Eu tive a fortuna de liderar esse grupo todo, mas eu tenho que confessar que muitos dos meus auxiliares me superavam. E era gente de primeira, e sempre acreditando no possível. Quando as pessoas, muitas vezes, vocês estão se engajando em criar um novo modelo de avião, por exemplo, que é sempre uma discussão muito grande e que empolga uma companhia que está suficientemente motivada para isso, que era o nosso caso. Era, vamos dizer, gostoso de a gente ver como as pessoas reagiam favoravelmente aos desafios do futuro, embora muitas vezes não dimensionados. Para empreender precisa ter um pouco de prazer também, não é, doutor? Claro, claro. Quer dizer, porque eu diria que é muito mais que prazer ter paixão. Quer dizer, paixão pelo que faz. De modo que eu diria que eu tive a fortuna de ver isso se materializar. Quer dizer, desde a concepção do ITA, que o criador do ITA, o brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, ele dizia que o Brasil só fabricaria aviões se antes fabricasse engenheiros e técnicos. E dizia também que o ITA não deveria simplesmente informar os engenheiros, mas tinha que formá-los também como cidadãos válidos e participando da vida das nações, e com um olho para o futuro e acreditando que esse futuro pode ser materializado. Doutor Osiris, temos acompanhado no passado recente também uma dificuldade muito grande do país em repor alguns profissionais especializados na quantidade, no volume e na qualidade suficiente para poder movimentar a máquina econômica do país. E as empresas sofrem do mesmo problema hoje. É muito difícil você repor pessoas especializadas nas suas competências e tecnologias e líderes, uma vez que eles saem, ou para outros concorrentes, ou mesmo se aposentam. Na sua opinião, qual é o dever e responsabilidade de um gestor no sentido de preparar a sua organização para uma atualização constante do seu corpo de executivos, preparando, evidentemente, as novas lideranças que vão conduzir o negócio no futuro, e que cuidados um executivo deve ter fundamentalmente para que o negócio não passe pelo problema que algumas empresas têm passado, no sentido de um déficit crônico de pessoas que possam liderar e executar os seus processos mais críticos já agora no presente. Embora a qualificação dos colaboradores seja absolutamente importante, se nós olharmos do ponto de vista empresarial, é muito cara a disposição da empresa de custear a educação e a formação dos seus colaboradores. Eu acho que é uma obrigação, que aliás está até colocada na Constituição brasileira, de 1988, a colocação fundamental de que a educação é dever de todos e deve ser proporcionada para produzir todos os trabalhadores e cidadãos com o nível de qualificação necessário. Em outras palavras, a empresa tem que contar com a reação da sociedade traduzida aí pelas escolas, não somente públicas, como também as privadas, de criar um estoque de competências que possam ser selecionadas pela empresa e colocadas dentro dela. No nosso caso da Embraer em particular, a Embraer criou um colégio técnico e criou uma escola de conversão de engenheiros de outras especialidades em aeronáutica. Eles chamam de PEE, ou seja, Programa de Especialização em Engenharia. E no colégio técnico recrutando
jovens carentes da escola pública e que tivessem talento necessário para serem formados e levados para o futuro até uma educação superior capaz de se ombrear com o nível da equipe técnica exigida pela Embraer. Eu acho que a Embraer, do ponto de vista percentual, hoje é a companhia que mais despende recursos para a inovação. Do Brasil. No Brasil. Eu diria até como em percentual de faturamento, talvez, é bastante expressivo em relação à comparação internacional que se possa fazer. Imagine que tem 3.500 pessoas, entre as quais 1.700 engenheiros, que hoje se dedicam a criar o avião do futuro. Quer dizer, é uma força de trabalho competente e que está avançando bastante. De modo que eu diria que a resposta simples à sua pergunta é educação generalizada de alto nível de qualidade. E isso deveria nos preocupar. Embora os políticos brasileiros, quando se elegem, falam em educação e saúde, nós vemos que os dois setores no Brasil não estão sendo bem tratados. Sim. Talvez nem por falta de dinheiro, eu diria mais por falta de capacidade de gestão. Porque eu diria que o que o Ministério da Educação recebe talvez fosse suficiente para dar treinamento e educação, melhor no inverso, educação e treinamento para cada colaborador. Mas veja a nossa legislação, por exemplo. Tem 3 itens da nossa legislação educacional que eu não me conformo com eles. O primeiro deles é que os alunos das escolas privadas, que representam hoje 70% dos alunos em graduação do país, portanto uma maioria enorme, mais do que absoluta, pagam impostos. Quer dizer, o segundo item é que qualquer doação para uma escola, contrariamente ao que acontece no mundo desenvolvido e no mundo mesmo de um modo geral, são estimuladas. No caso brasileiro, são tributadas, criando um desencorajamento. Nós não vemos nenhuma empresa privada ou poucas empresas privadas ou pessoas físicas que façam doações às escolas. É diferente do que acontece nos Estados Unidos. No mundo inteiro. Em todo lugar. Como eu também não descobri nenhum país ainda que tributa a educação. E o terceiro e último item é que quando uma empresa gasta dinheiro em educação para os seus funcionários, ela é catalogada pelo INSS como pagando salário indireto e, portanto, sujeita a encargos sociais, que na realidade é um imposto. Quer dizer, nós temos 3 desencorajamentos sérios do ponto de vista tributário que dependem das autoridades. Quer dizer, não depende do setor privado, não depende da pessoa física, depende das autoridades para fazer essa correção. Nós institucionalmente fizemos essa proposta. Nós, na minha empresa, a Ânima, que é o Grupo Ânima de Cultura e Educação, e nós fizemos propostas específicas e levamos ao governo. A primeira tentativa que fizemos foi em maio de 2011, e até hoje não temos respostas, e ainda o pessoal diz que é muito difícil. Agora, quando eu vejo da isenção de IPI para o consumo, como aconteceu com os automóveis, para estimular o consumo, qual é o melhor estímulo de consumo e de capacitação que nós temos, se não a educação? Vai dar-se estímulo ao consumo de automóvel, que é um bem, que nós sabemos necessário, sem dúvida nenhuma, mas de longe não se compara com o valor da educação. Porque a educação transforma e faz o próprio automóvel. Né? E são medidas de curto prazo. Né? De modo que eu acho que o Brasil, depois de 500 anos de sua descoberta, já poderia ter feito algo diferente da educação, na educação. E se nós educarmos o povo brasileiro adequadamente, pode ter certeza que a figura dos empreendedores vai se proliferar, encontrando soluções para não só gerar emprego, mas para gerar produtos em nível internacional. Produtos como o nosso, o avião, por exemplo, não existe no Brasil um produto de tal complexidade cuja marca, propriedade intelectual e as patentes sejam nossas. O avião brasileiro leva a marca brasileira para o exterior
E são poucas as empresas que conseguem isso. Em contrapartida, nós no Brasil só vemos empresas estrangeiras operando aqui, às vezes até de países pequenos. Sim. Ou empresas mesmo pequenas que nós não temos nem notícia do mercado internacional. O que era a Coreia 40 anos atrás, né, doutor Osiris? Exatamente. A Coreia é um belo exemplo para nós sermos vistos. O Jornal de Londres, o Financial Times, numa manchete de 3 anos atrás, publicou Coreia, fanatismo pela educação. E aí eu digo, fanatismo pela educação, a causa. O carro Hyundai saindo como o carro do ano nos Estados Unidos, o efeito. Sem dúvida. E na sua última resposta, doutor Osiris, o senhor mencionou muito bem que talvez o problema do Brasil, no que diz respeito especificamente em relação à educação e saúde, não seja a escassez de recursos. Talvez a gestão da coisa pública, a gestão dos recursos por conta da ineficiência da gestão da máquina pública. O senhor, com uma vasta experiência administrativa em empresas públicas e privadas, também atuando no momento específico da sua carreira como um ministro de Estado importante, o senhor acredita que o poder público seria beneficiado com práticas de gestão que são hoje executadas e conhecidas e professadas pelo mundo privado? E o mundo privado poderia efetivamente ajudar a máquina pública, ajudar as estruturas governamentais no aumento da sua eficiência da gestão? Não tenho dúvida, porque se nós olharmos os países, em particular os emergentes, não vamos falar dos países desenvolvidos, tipo China, tipo Índia, Coreia do Sul, mesmo Tailândia, Malásia, coisa dessa natureza, nós vemos que esses princípios foram aplicados. E a aplicação desses princípios resultou numa diferença bastante grande, somados com um item que você mencionou, posicionamento do governo em relação ao setor produtivo. Há uma cooperação muito grande nesses países. Propositiva. Entre o poder público e os geradores de riqueza, vamos dizer, para não falar de todos os cidadãos. Na minha percepção, durante o período que eu passei como ministro de Estado, eu tentei convencer minha equipe que o setor privado não era aquele bicho-papão que só quer ganhar dinheiro, como eles diziam. Eu dizia que só quer ganhar dinheiro a Receita Federal, essa sim. De modo que não é o setor público. E, por outro lado, eu sentia nos meus auxiliares uma certa prevenção contra o setor privado. Desconfiança. Uma desconfiança. E isso realmente poderia ser resolvido pela educação. E talvez, como no caso da presidência da República, se nós tivéssemos um líder capaz de pensar nisso, porque eu dizia sempre para os meus funcionários do Ministério que eles não eram simplesmente servidores públicos, eles eram servidores do público. Quer dizer, mostrando que é o setor privado, é o sistema produtivo do país é que paga os salários deles. E dessa maneira é muito importante, se eles querem ganhar bem, que eles preservem as fontes dessa receita. Mas não tem na cabeça deles, não tem, em geral, não vou dizer que não tem exceções, mas não tem esse tipo de percepção. De modo que eu vejo, de um lado, o que eu chamei de educação de qualidade, que pudesse resultar numa realimentação dos quadros do governo que pensasse diferente e nós pudéssemos estabelecer uma cooperação, compreendendo que essa cooperação é absolutamente fundamental. Se olharmos para os Estados Unidos, que é um exemplo sempre puxado aqui no Brasil, nós vemos que isso funciona extraordinariamente bem. Não existe essa centralização. O povo americano não vai a Washington para resolver negócios, né? Quer dizer, no entanto, aqui nós somos obrigados a ir a Brasília para resolver nossos problemas e quase sempre sem êxito. Dr. Osiris, durante a nossa conversa, mesmo antes da gravação, ficou muito claro a importância do Instituto Tecnológico Aeroespacial para a formação de engenheiros, segundo até os desígnios do fundador do ITA e do CTA, do Centro Tecnológico Aeroespacial, o Brigadeiro Montenegro,
como fator crítico de sucesso para que um dia o país tivesse condições de criar empresas como a Embraer. Então, o caso que o senhor disse muito bem na resposta anterior, da parceria quase natural que existe entre o setor produtivo e o centro intelectual pensante que produz tecnologias e ideias, que basicamente está no centro universitário. Então existe uma parceria muito grande entre o centro acadêmico e o setor produtivo. E isso é comum em países como os Estados Unidos, a Coreia, o Japão, até a China. No Brasil existe uma dificuldade muito grande de associação entre o setor produtivo e o mesmo centro acadêmico. E o senhor, que tem uma vasta carreira acadêmica, formado talvez na escola de engenharia mais importante do Brasil, talvez do Hemisfério Sul, e hoje reitor de universidade, como o senhor enxerga essa dificuldade de aliança estratégica entre o setor produtivo e o meio acadêmico, e o que poderia ser feito no sentido de aproximar esses dois agentes? Bem, eu acho que é extremamente importante essa sua pergunta e toca num ponto básico que nós temos revelado ao longo dos anos uma fraqueza bastante grande. Não existe praticamente uma conexão. Mas eu acho que não pode culpar nenhum lado nem o outro lado. Nós temos que ter uma cobertura em tudo isso que permita fazer com que facilite a transferência do pensamento acadêmico para a linha de produção. Porque se nós olharmos uma fábrica que está lançando, uma fábrica inovadora, uma companhia que inove, que lance produtos novos, ganhe competição, como é o caso que a Embraer está realizando no mundo hoje, note que a colaboração com o ITA, que é bastante intensa hoje, tem uma cobertura da Força Aérea. O ITA foi criado pela Força Aérea, a Embraer foi criada pela FAB, mostrando que sem esses atributos nós não teríamos conseguido chegar ao que nós estamos chegando hoje. De modo que eu diria que esse contexto da minha resposta anterior na sua pergunta, eu diria esse contexto da sociedade, da comunidade de apoiar as iniciativas produtivas é absolutamente essencial. Na nossa conversa eu estava dando um exemplo absolutamente claro para mim. Se o Alfred Einstein, esse grande físico alemão, tivesse nascido, por exemplo, no interior da África, ele não teria conseguido absolutamente nada. Por que ele triunfou? Porque ele estava na Alemanha. A Alemanha tem uma sociedade desse tipo que apoia. No nosso caso da Embraer, nós tivemos a Força Aérea como órgão de governo, quer dizer, então nós podemos até generalizar isso, dizer que era o governo cooperando conosco. Quer dizer, então dessa cooperação nasceu a empresa que você diz extremamente admirada no país pelo que ela conseguiu realizar. Mas não foi simplesmente a empresa, não foi simplesmente a liderança das pessoas que estiveram na empresa ou a capacidade técnica, não foi simplesmente o ITA, porque tudo isso teve origem no mesmo foco. Quer dizer, era o governo atuando, evidentemente, no braço da Força Aérea. E uma coisa extremamente importante, a Força Aérea forma muito bem o seu pessoal. Mesmo nos momentos de crítica, momentos críticos de corte de orçamento, tudo isso, o único setor que não sofre na Força Não tem a capacidade operacional da Força. Para formar os técnicos especialistas que precisa. De modo que aí nós reunimos a fome com a vontade de comer. Né? Nós tínhamos o arcabouço que nos apoiava e esse arcabouço que apoiava faz muito bem o seu trabalho. Dr. Osiris, uma preocupação recorrente do universo empresariado que nós da consultoria temos notado com especial urgência nos últimos tempos é a preocupação premente dos executivos e dos empresários, dos homens de negócio com a gestão dos riscos. Ou seja, é óbvio, é uma preocupação que sempre existiu no empreendedorismo. E vai existir. E vai existir, e hoje, talvez pela sensação de crise no mundo, existe uma preocupação adicional na previsibilidade e nas medidas que tenham um sentido exatamente de mitigar os riscos, impactos oriundos da matriz de risco.
O senhor que foi presidente de empresas importantes, como a Embraer, poxa, eu imagino a matriz de riscos da estrutura industrial e de operacionalizar um avião, de uma Petrobras, todos os riscos ambientais e industriais envolvidos na operação complexa como a Petrobras. Como o senhor enxerga a necessidade de uma empresa investigar com muito cuidado a sua matriz de riscos e quais são os impactos de uma política empreendedora que não olha para a matriz de risco à luz da sua importância? Bem, o que eu diria é que o Brasil tem uma dificuldade bastante grande. Nós enxergamos os riscos como curto prazo. Não temos cacuete de planejamento. E a produção de produtos complexos de longo ciclo de maturação é um risco de longo prazo. Isso não está se casando no Brasil, porque o investidor brasileiro, sobretudo da área financeira, se possível quer não investir nada e ganhar bastante, e a curto prazo. E pagando juros extremamente elevados, né? Como sabe, ainda nós temos, em que pese o esforço feito nos últimos tempos, nós ainda temos juros mais altos do mundo. De modo então, se o risco assumido pelo investidor é de curto prazo, como que equacionar o problema do risco de longo prazo? Produzir um avião, por exemplo. Um avião desde o zero, no meu tempo, tinha de 10 anos para nós chegarmos ao produto final, colocado no mercado. 10 anos de concepção de projeto. 10 anos de concepção de projeto, de lançamento da produção e de colocar o produto no mercado. Hoje já se reduziu para 6 ou 7 anos. Quer dizer, é uma redução substancial, quase a metade. Então, o que acontece, mas o problema ainda existe. Quer dizer, engajar equipes técnicas. Eu estou me referindo mais a produtos complexos, que de qualquer maneira pode embutir também alguns produtos mais simples. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje os produtos complexos estão vencendo no mundo. Se nós olharmos o portfólio de produção de uma China, uma Coreia do Sul, que são os novos exemplos que nós podemos citar, certamente nós vemos que predomina na balança de pagamento do comércio exterior desse país produtos de alto valor agregado, enquanto para nós aqui predominam os produtos de baixo valor agregado. Comoditização da economia. E mesmo os alimentos que são tão essenciais, e vamos dizer que o Brasil hoje goza de uma capacidade agrícola extraordinária e conseguindo, através de tecnologias que foram desenvolvidas pelo governo, nesse caso, pela Embrapa e assim por diante, e concessões de crédito de longo prazo para a agricultura, nós vemos que a nossa agricultura deu um salto positivo pela frente. Temos um exemplo aqui. É verdade. Temos exatamente um exemplo. De modo que, se nós não tivermos a equação disso, como, por exemplo, aconteceu agora recentemente com os árabes que vieram aqui para investir, eles disseram que queriam o retorno do investimento deles em 40 anos. Quer dizer, números que se desconhecem no Brasil. Descolados da nossa realidade. Eles se satisfazem com o retorno ao longo de 40 anos. Quer dizer, o retorno do investimento colocado. De modo que, enquanto nós vemos o risco em curto prazo e passando para a empresa os riscos de longo prazo, a equação nos fecha. Doutor Osiris, quem são as pessoas que influenciaram e continuam influenciando o seu pensamento? Líderes, autores, pessoas públicas, colegas, pessoas que em todos esses anos de experiência e de entrega ao país verdadeiramente fizeram a sua cabeça, te inspiraram, te fizeram sonhar, enfim, foram importantes para suas referências éticas e intelectuais? Eu diria que houve pessoas que me influenciaram bastante, como foi o convívio que tive, embora não muito intenso, com Peter Drucker. Nas andanças internacionais, pessoas importantes como Jack Welch, da General Electric, e através de leituras de muitas pessoas que eu sequer conheci, mas sem dúvida nenhuma que transmitiram em certos momentos na leitura de jornais, sobretudo internacionais,
e me influenciaram bastante. Infelizmente, a mídia brasileira não preenche isso. Nós vemos hoje os periódicos brasileiros, de um modo geral, mais consagrados à crítica e às dificuldades do que às possibilidades. Qualquer noticiário que nós vemos, ainda hoje de manhã, o Jornal Nacional gastou um bocado de tempo em falar na reconstituição de um crime que ocorreu com um mestre de obras. Quer dizer, não estou tentando diminuir a importância, mas a tragédia, porque cada ser humano, para mim, é extremamente importante. Mas não perdemos tempo para transmitir uma mensagem construtiva, como eu falei, porque no teor da nossa entrevista, se nós podemos voltar atrás em todas as suas perguntas e minhas respostas, nós falamos em diagnósticos. O que nós estamos vendo? Eu sempre procuro olhar, bom, se está errado, qual é a ação que eu posso tomar, que eu posso induzir pessoas para corrigir? É mais ou menos como um acidente aeronáutico. Pode parecer canhestra a resposta, mas o que vale o acidente de um avião? Tudo ruim, exceto um item. O que se aprende com ele. E o que se pode prever, exatamente, evitar. E ao longo dos anos, o que nós vemos é que os acidentes aeronáuticos têm sido investigados menos com a busca de um culpado e mais com o aprendizado do acidente. No entanto, de uns tempos para cá, eu não sei nem se essa palavra existe, nós adotamos a ideia de criminalização dos acidentes aeronáuticos. Portanto, a polícia está entrando buscando o culpado. Num evento qualquer dessa natureza, você achando o culpado, o que acontece? Pune o culpado, o que mais? Porque quando se vai buscar o culpado, normalmente as pessoas se fecham para evitar a responsabilidade e aqueles pontos que foram importantes para o aprendizado, para que um acidente equivalente não ocorra no futuro, ficam em segundo plano. De modo que é mais ou menos isso. Nós não temos que ficar chafurdando naquilo que aconteceu de errado. Eu creio firmemente que nós temos, na realidade, que colocar a nossa cabeça e perguntar por que aconteceu e como a gente pode deixar que aconteça. Isso se aplica no caso da violência, isso se aplica inclusive no correr do dia, na educação. Se a educação não funcionou, em vez de reclamar que ela não funcionou, como é que ela pode funcionar? E eu acho que esse tipo de atitude nós deveríamos desenvolver no nosso país, porque não é assim em outros países. Vendo um noticiário internacional, como nós já temos aí, até na minha televisão tem a CNN, tem a BBC, Deutsche Welle. Tem várias emissoras que fazem emissões para o mundo todo, inclusive para nós. Essas emissoras estão... Eu não posso imaginar uma BBC de Londres ficar retratando vamos dizer, uma reposição ou vendo como aconteceu um crime ou coisa dessa natureza. Não aparece, isso não tem lá. E, no entanto, aqui empolga. Fomos educados para sermos empolgados por isso. E eu vejo aí uma separação bastante grande em relação àquilo que nós podíamos fazer se pudéssemos percorrer um caminho de grandeza. Doutor Osíris, para encerrar nossa conversa, que foi, para mim, muito prazerosa, é uma honra, de novo, atesto a honra, de profundo admirador seu, desde a minha época de estudante de engenharia. Eu gostaria basicamente de abrir para o senhor a oportunidade que o senhor desse uma mensagem, um recado para os seus filhos, para os seus netos, agora para o seu bisneto, que recentemente veio à vida. Um retrato da sua experiência, do seu legado, daquilo que o senhor quer deixar como traço da sua característica, da sua obra de vida, do seu legado mesmo, e que possa, enfim, servir de referência não só para sua família, evidentemente, para os seus, mas todas as pessoas que vão assistir
essa entrevista, que vão ouvir as suas palavras, ler as suas palavras, das suas diretrizes que nortearam a sua vida, a sua conduta ética, moral, a sua visão de muita seriedade e profissionalismo? Bom, eu diria que nós temos que ter a convicção, nós brasileiros, que nós nascemos num país privilegiado. Privilegiado pela natureza que nos proporcionou condições de sobrevivência e de vida extraordinariamente diferenciadas sobre o que nós vemos no mundo de um modo geral. E que, para isso, nós temos que imaginar que nós temos que pensar grande para o nosso país. Se nós dissermos hoje que o Brasil é um país subdesenvolvido, imediatamente tem que surgir na nossa cabeça o que está errado. Por que somos subdesenvolvidos? E como nós podemos fazer para corrigir? Porque pobre não somos, né, doutor? Pensar grande, quer dizer, e fazer com que esse grande possa acontecer. Eu ouvi certa vez uma expressão que eu gostei muito, dizendo que se nós sabemos onde quer chegar, escolher o caminho fica muito mais fácil. Quer dizer, então nós temos que saber onde chegar. Um país continente como o nosso não pode ser tão insignificativo como nós. Eu, em particular, você falou em meu bisneto, as pessoas que estão nos ouvindo vão perceber que a minha milhagem é muito alta, mas eu nasci numa cidade do interior, lá de Bauru, que eu já mencionei, não tínhamos telefone. Só se podia falar numa central telefônica, num lugar qualquer lá da cidade. E muitas vezes pedi uma ligação para São Paulo, a telefonista disse, só daqui a 2 dias. De modo que eu nasci, né, nessas condições. Vi o nascimento do telefone. Posteriormente vi o nascimento da TV. Posteriormente vem o computador. Hoje vem os telefones celulares, que é um artefato, na realidade, que até fala. Não é isso? E nós vamos indo em frente nessa direção, com contribuições de onde? Do hemisfério norte. Quer dizer, a nossa participação nesse processo criativo mundial foi insignificante. Então, eu diria, isso pode ser visto sob a ótica da crítica. Agora pode ser visto sob a ótica da oportunidade. Então, eu diria que cada um de nós, dos brasileiros, nós devemos partir para isso, se puder, de uma educação que nos dê a competência necessária para pensar nisso. Embora da ordem de 70% dos brasileiros sejam analfabetos funcionais, que eu considero um eufemismo elegante para dizer que não sabe ler, não leem absolutamente nada, não conseguem, e se leem alguma coisa não entendem. Então não estão ao alvo da mídia, mas estão ao alvo da televisão. E foi nessa direção que eu propus a Rede Globo, em particular, para fazer uns flashes sobre a importância da educação e para convencer o pai e a mãe, que tem um papel extraordinário na formação dos filhos, para graduar seus filhos da melhor maneira que possam. Lutar por isso, tenazmente, porque se eles lutarem por isso, eles formam uma força de opinião no país que pode mudar essa situação. A Rede Globo topou e possivelmente muito em breve nós vamos ter isso pela rede. Isso é uma iniciativa recente. Também aceita por outras emissoras, de fazer uma campanha nacional de convencer os pais do papel primordial na educação. Eu acho que nós dois e todos que vão nos ouvir, se agora pararem um pouco, rememorarem a importância dos pais para a formação deles, é extremamente importante. Com os meus alunos na universidade, que muitas vezes eu levo conferências para lá de pessoas destacadas, eu pergunto, onde vocês estariam agora se não fosse a escola? Nós dois podemos. Rememora a sua vida pessoal. Dá uma olhada que se não fosse o papel do seu pai e da sua mãe, para que você tivesse uma educação, provavelmente você não estaria aqui comigo agora, nem eu estaria aqui também. De modo que veja que o diferencial está justamente nisso que eu tenho falado, é a sociedade reagindo para que as pessoas possam ser melhores. E eu diria,
para voltar ao cerne da sua pergunta, que nós precisamos de ações e não simplesmente ficar criticando as coisas que estão acontecendo. E um processo participativo que pode afetar qualquer pessoa. Há 2.500 anos, Sócrates disse isso. Se os homens de bem não se dedicarem à política, ele falava política num sentido amplo, não da política partidária como nós a vemos agora, corre o risco de serem governados por patifes. Olha, uma frase imutável há 2.500 anos. Quer dizer, então, eu diria basicamente que nós temos que dar nossa contribuição para a sociedade. A natureza nos deu um país espetacular, um país que não pode ser pequeno, mesmo pelas suas dimensões geográficas. E talvez para terminar a resposta, eu diria que nós temos que fazer um esforço gigantesco para tirar milhões de pessoas do analfabetismo, da falta de cultura e da educação, para tirá-los, para esses mesmos milhões de pessoas serem retirados da subvida que eles têm num país que tem todas as condições de oferecer para eles uma qualidade de vida bastante superior à que temos. Dr. Osiris, muito obrigado pela participação na entrevista de hoje. Para nós da Luzil foi uma honra recebê-lo em nosso programa. Muito obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores e até uma nova entrevista. Obrigado.